Caminho, Verdade e Vida, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, editora FEB. Lição 34, Comer e Beber. Então, começareis a dizer: temos comido e bebido na tua presença e tens ensinado nas nossas ruas. Jesus, Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículo 26. Todos nós gostaríamos de poder estar na presença do Mestre, mas ele nos ensinou o caminho de estarmos sempre ao lado dele, quando ele mostrou-nos que a família universal são aqueles que estão ao nosso redor. Portanto, mostrando para a multidão: esses são meus irmãos, esses são minha mãe, mostrando que, à medida que nós aprendamos a amar indistintamente aqueles que estão ao nosso lado, nós estaremos, então, uma grande família universal. E é importante que a gente sinta isso, vivencie isso, para sermos realmente bons, para sermos realmente melhores. O versículo de Lucas aqui anotado refere-se ao pai de família que cerrou a porta aos filhos ingratos. Veja bem, na maioria das vezes, quando nós nos reportamos aos filhos, nós pensamos naquelas crianças que a gente conversa com eles, eles nos obedecem, aí eles crescem, saibam respeitar os pais, mas tem aqueles que são rebeldes, transgridem todas as normas da casa. Então, o pai vai tendo que tomar atitudes cada vez mais firmes para com esses filhos. E aqui, certamente, que o pai cerrar a porta da casa aos filhos ingratos é uma demonstração de força, de poder desproporcional muitas das vezes. Mas acontece, até mesmo nos dias de hoje, as pessoas começam a tomar determinadas ações, determinadas atitudes para começarem a fazer as devidas reflexões sobre a necessidade de trabalharem no bem, sobre a necessidade de fazer aquilo que é necessário para o seu aproveitamento, para o seu crescimento. Então, a gente tem que ver que, se Jesus já reportava nos filhos ingratos naquela época, que já existiu desde muitos anos. E nós, então, temos que ver que hoje ainda existem. São espíritos milenares. Ninguém está aqui pela primeira vez reencarnado num corpo humano. Já passamos por centenas e milhares de encarnações tentando aprender a ser mais humano, tentando aprender a sermos mais coerentes com a justiça divina. O quadro reflete a situação dos religiosos de todos os matizes, que apenas falaram em demasia, reportando-se ao nome de Jesus. É importante que a gente entenda isso. Lógico que Jesus estava colocando ali a parte figurada da situação, a parte que nós temos que deduzir, que raciocinar. Mas nós estamos trazendo para algumas vezes das matérias que vemos nos jornais dos filhos, dos pais fecharem as portas para os filhos. Mas também existem os filhos que fecham as portas para os pais. Nós estamos na Terra, um planeta ainda de provas e expiações. E aqueles que já estão entrando na regeneração sabem ouvir, sabem respeitar, sabem caminharem juntos. Então, neste momento que nós estamos deparando aqui, nessa fase, Emmanuel nos lembra que Jesus se refere aos seguidores ingratos, aqueles que falam demais e pouco fazem. E às vezes falam muito mais criando problema do que trazendo os benefícios, trazendo ações que realmente enobrecem e enobreçam nossas almas. Precisamos aprender a trabalhar intimamente para nos fortalecer. Precisamos aprender a trabalhar intimamente para aprender a fazer com que cresçamos para Deus. No dia da análise minuciosa, quando a morte abre, de novo, a porta espiritual, eis que dirão haver comido e bebido, na presença do Mestre, cujos ensinamentos conheceram e disseminaram nas ruas. Esse detalhe é extremamente importante para todos nós, principalmente nós espíritas, que estudamos a doutrina espírita, que tomamos ações em prol da doutrina espírita, e aqueles que gerenciam casas espíritas. Nós temos que estar sempre na condição de quem está vigilante, de quem está atento, de quem está agindo segundo as nossas necessidades evolutivas, segundo as nossas possibilidades de como trabalharmos intimamente para nos fazermos melhores, para nos comprometermos com a doutrina espírita.
sem nos comprometermos com a justiça divina, no sentido negativo da palavra. Ou seja, nós temos que estar sempre agindo em prol do melhor para que o melhor aconteça. E aí nós temos que ficar atentos. Nós estamos simplesmente falando da doutrina espírita, falando sobre a doutrina espírita ou vivenciando a doutrina espírita. Todos nós temos essa responsabilidade. Todos nós temos este compromisso. E todos nós precisamos aprender a fazer valer os nossos bons sentimentos, fazer valer o que nós mais precisamos estabelecer para as metas evolutivas que nós temos. Crescer, aprimorando-nos com Deus e para Deus. E aí, não basta termos pregado pelas ruas, disseminado o Evangelho em torno de nós. É importante termos vivenciado. Deparamos, muitas das vezes, em reuniões mediúnicas com espíritos que foram líderes da Igreja Católica, da Igreja Protestante, ou até mesmo espíritas, que estão em situação muito difícil, porque não sentiram, não vivenciaram o Evangelho. Comeram e beberam apenas, aproveitaram-se dos recursos egoisticamente. Comeram e acreditaram com a fé intelectual. Beberam e transmitiram o que havia aprendido de outrem. Como já dissemos, é importante sentir, vivenciar. E o Evangelho não é para a gente vivenciá-lo de forma egoísta. Nós temos que lembrar dos que estão necessitados da nossa palavra, necessitados do pão, necessitados até mesmo de um copo de água, de um banho. Quantas pessoas andam pela rua, não tem nenhum local para tomar banho. E muitas das vezes nós possamos pensar que a casa espírita pode oferecer a essas pessoas a oportunidade de se banharem, trocarem de roupa, se sentirem mais dignos. Nós precisamos, então, entender a necessidade de fazer o bem, de trabalharmos para e pelo bem. Assimilar a lição na existência própria não lhes interessava a mente inconstante. Então, assimilar a lição. Certa vez, eu fui a um velório do pai de um amigo meu, que é protestante. E lá estávamos conversando, falando da vida espiritual. Ele, naquele momento, ele estava interessado em ouvir. E ele perguntou onde estava no Evangelho. E então chegou um outro colega dele da igreja, abre o Evangelho e fala, está aqui. Não existe vida espiritual. Eu falei, lê o versículo de baixo. Aí ele falou, não, mas eu quero esse aqui. Eu falei, mas tem um acima e tem um abaixo, que complementa esse dali. Então, a necessidade de nós começarmos a pensar no Evangelho. E no início, eu comecei a ficar meio irritado, que ele não deixava que a gente dialogasse, eu e o amigo meu, e nós tínhamos esse código lá onde a gente trabalhava, de um fala, o outro ouve, o outro fala, o outro ouve. Mas esse rapaz que chega depois, ele não tinha esse acordo de cavalheiro como nós tínhamos. E ele queria ficar falando, por favor, deixa que conversemos. E ele não deixava de jeito nenhum, uma tremenda falta de respeito, tremenda falta de educação. Hoje, lógico que no dia eu fiquei muito irritado, hoje eu paro para pensar e penso assim, coitado. Qual sofrimento íntimo grande ele estava passando para tomar aquela atitude tão grotesca, tão deselegante, para negar o próprio Evangelho que ele dizia seguir. Então, todos nós temos que estar olhando para nós mesmos, observando como nós estamos agindo, como nós estamos interagindo. E nessas horas, se a pessoa não quer te ouvir, é melhor se calar. Cala. Faça oração para o coitado, que ele um dia ele vai despertar para Deus, ele vai entender que pregar o Evangelho não é falácias, são vivências. E crer em um pedaço desse crer nos outros é um pouco complicado. Conheceram o Mestre, é verdade, mas não o revelaram em seus corações. Também Jesus conhecia Deus, no entanto, não se limitou a afirmar a realidade dessas relações. Viveu o amor ao Pai junto dos homens. Dizer que conhece o Mestre, às vezes eu vejo assim no carro, Deus é fiel. Aí um dia eu perguntei para a pessoa, você é fiel a Deus? E ele perguntou para mim, você é espírita? Eu dei um sorriso e disse, sou cristão.
Aí ele perguntou de novo: mais espírita? Eu falei: sim. Ah, porque vocês pensam assim. Então ele sabia que nós acreditamos em Deus. Ele sabia que nós entendemos Deus por outra dimensão. E, portanto, me fez uma pergunta dentro da lógica, que ele entendia que nós entendemos essa lógica divina. Todos nós precisamos aprender a vivenciar esse evangelho, a sentir esse evangelho e a construir esse evangelho em nossos sentimentos e em nossas ações. Porque assim seremos filhos de Deus. Assim seremos aqueles que seguem os ensinamentos do Cristo. Se não fizermos por onde sentir Jesus e seguir Jesus verdadeiramente, o que seremos nós? Ensinando a verdade, entregou-se à redenção humana sem cogitar de recompensa. Entendeu as criaturas antes que essas o entendessem. Concedeu-nos supremo favor. Com a sua vinda, deu-se em holocausto para que aprendêssemos a ciência do bem. Aprendermos a ciência do bem para que a humanidade tomasse consciência em sua alma dessa ciência do verdadeiro bem, desse amor do Pai por cada um de nós, deixou-se imolar numa cruz. As suas últimas palavras foi: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. E depois a outra frase, segundo algumas traduções: Pai, como me glorificaste. Entendendo e deixando para nós o entendimento de que todo aquele processo, de todo aquele momento, era a redenção de sua alma para que muitos o seguissem seus passos e encontrassem também em si mesmos a redenção. Que todos nós possamos encontrar essa redenção íntima, seguindo os passos de Jesus, seguindo o trabalho íntimo de refazimento dos nossos sentimentos, de reestruturação de nossas mentes, para construirmos e edificarmos uma manhã de paz, de luz e fraternidade. Sejamos, pois, construtores edificantes de uma manhã de paz, luz, harmonia e fraternidade em nossos corações. Não bastará crer intelectualmente em Jesus, é necessário aplicá-lo a nós próprios. Como você age diante das adversidades? Pare e pense. Como que Jesus agiria diante de uma adversidade? A maior de todas as adversidades ele encontrou? Tinha poder para estalar o dedo e tudo acontecer diferente. Mas ele deixou-se ir à mercê dos homens, para que os homens, a partir dali, ficassem à mercê do seu amor, do seu poder transformador, para que todos nós deixássemos os rios de água pura que vertem de mais alto lavar nossas almas e nos impulsionar para caminhos sublimes de nossa alma. Jesus, precisamos aprender a cativá-lo em nosso coração, para que nosso coração, sendo cativado por esses ensinamentos, por esse sentimento de amor por todos indistintamente, irradiar esse amor para que a paz e a harmonia se estabeleça onde quer que estivermos. Façamos o melhor, para que o melhor sempre esteja ao nosso lado, sempre esteja nos impulsionando para podermos crescer, para podermos aprimorar-nos e seguir por onde a justiça divina determinar nossos caminhos iluminativos e de crescimento íntimo, rumo à luz celeste. O homem deve cultivar a meditação no círculo dos problemas que o preocupam cada dia. Os irracionais também comem e bebem. Contudo, os filhos das nações nascem na terra para uma vida mais alta. Nós estamos aqui para aprimorar nossos sentimentos, fazer com que nós possamos crescer, fazer com que nós possamos absorver o néctar divino para acendermos a luz sublime do amor, da paz e da fraternidade. Comer e beber? Então, começareis a dizer: temos comido e bebido na tua presença e tens ensinado nas nossas ruas. O que nós temos feito para que estejamos na presença de Jesus? E o que faremos para estarmos sempre com Ele nos envolvendo, nos iluminando? A nossa necessidade de aprendizado, de brilhamento íntimo, se faz presente em cada existência. E para estarmos cada vez melhores, para estarmos cada vez mais aperfeiçoados, precisamos
aprender a vivenciar os ensinamentos do Cristo, para irradiarmos desse amor em torno de nós, sob as bandeiras da caridade, da fraternidade e da paz íntima. Caminho, verdade e vida. Uma luz a nos iluminar, a nos orientar os caminhos a seguir. Materializado na Terra por Francisco Cândido Xavier e pelo Espírito Emmanuel, como bússola de luz, a nos iluminar o norte, para mantermos-nos próximos das nossas missões e que sejamos exitosos em todas elas. Abençoe-nos, Jesus. Ilumine-nos, Senhor. Dai-nos a vossa paz e o vosso amor.